Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem. Mais uma manhã que Deus nos concede, uma linda manhã, né, para a graça de Deus. Irmãos, hoje é devocional, é no capítulo 6 do livro de 2 Reis. E aqui a gente vê um pouquinho, né, uma parte da história do profeta Eliseu. E em momentos bem diferentes, né, do que a gente costuma viver no nosso dia a dia. Situações bem inusitadas, né, de milagres sobrenaturais, assim, que acontecem. É bom a gente ver essas passagens, porque aí a gente consegue perceber o quanto que Deus pode realmente fazer, né? O quanto ele vai na contramão do raciocínio humano, o quanto ele pode ir além das nossas expectativas. E foi exatamente isso que aconteceu nesse capítulo. A gente começando a ler o capítulo, a gente já vê algo fenomenal assim que acontece, né? O machado que eles estavam usando para cortar árvores, Eliseu e outros homens, cai no rio. E aí, enfim, seria óbvio, né, que a perda do machado. Mas aí o que Eliseu faz? Ele pega um pedaço de galho, joga nesse rio, ele boia, né? Ele fica boiando, e aí vem o ferro do fundo do rio, sobe e se conecta com o machado. Eles conseguem pegar esse machado, então a gente já começa vibrando, né? Eu falei, meu Deus, né? Como que as coisas podem acontecer assim e a gente às vezes não imagina os caminhos que Deus vai traçar para a resolução das situações que acontecem com a gente, né? Aí depois vem a questão da Síria, né? Do cerco da Síria, porque Eliseu é alguém que está alinhadíssimo com Deus. Então Deus revela antecipadamente o que o exército da Síria está disposto está planejando fazer contra Israel. Então, vamos atacar por tal cidade. E aí Deus faz esse pensamento, né? Essa fala às vezes tão reservada do rei, chegar ao conhecimento de Eliseu para que ele daí monte uma estratégia para ir contra a Síria. E isso vai irritando o rei de uma forma que ele deseja perseguir Eliseu, e aí a gente vai ver que ele monta um cerco. O servo do Eliseu, quando vê aquele cerco do rei da Síria, né, das tropas da Síria, que descobrem onde Eliseu está e enviam as tropas para lá, quando o servo dele vê, fica naquele desespero, enfim, aí ele só fala para que ele abra os olhos e veja o que está ali ao redor, uma situação que o Eliseu já era conhecida de Eliseu, né? Ele já devia ter os olhos abertos constantemente, porque, enfim, imagina o quanto, né, de comunhão com Deus que Eliseu não vivia e que Deus concedia, né, para Eliseu da sua graça, né? Permitia que ele visse, conhecesse dele mesmo. Então era algo realmente, uma relação realmente extraordinária. E aí eu fiquei raciocinando sobre a importância das experiências com Deus, porque elas de fato nos transformam, né? Eu imagino tanto de experiências com Deus que Eliseu viveu, a ponto dele se sentir seguro para jogar um galho no rio, tendo a certeza de que aquilo poderia, de que o ferro que estava no fundo do rio, né, a parte do machado de ferro iria subir, iria conectar, sabe? Eram pensamentos tão inimagináveis, né? São pensamentos tão inimagináveis para nós, mas tão naturais para Eliseu, que eu acho que eu só consigo pensar que essa naturalidade de lidar com o sobrenatural veio realmente do tanto de experiências que ele viveu com Deus. E esse é um desafio para nós, e eu fiquei refletindo nisso, e eu gostaria, né, de dividir essa fala com os irmãos, porque a gente precisa, nas nossas orações e no nosso dia a dia, clamar a Deus por experiências com Ele, fazer prova da nossa fé, experimentar, para que a gente também possa experimentar o sobrenatural de Deus, uma resposta de oração, uma ação, né, clara de Deus. Muitas vezes para nós é tão impactante que aquilo muda todo o contexto. Às vezes aquela ação de Deus, aquela resposta de oração ainda não mudou aquele problema. Mas sentir de alguma forma que Deus está agindo, né, sentir isso de uma forma concreta, é algo extraordinário. Faz a gente desenvolver uma fé tão intensa que norteia
os próximos dias ou os próximos momentos da nossa vida no enfrentamento daquele problema, né? Então, que esse texto sirva para nós como um estímulo, né? Um incentivo, uma motivação a buscar mais de Deus. Porque buscando mais de Deus de todo o coração, a gente certamente vai viver mais de Deus, vai viver momentos especiais com Deus, extraordinários com Deus, que vai fazer com que a nossa fé seja fortalecida, que vai fazer com que a gente tenha iniciativas frente aos problemas, pela certeza do que a gente já viveu com Deus, do que Ele já fez. Então é isso, irmãos, é algo que a gente realmente precisa buscar para nós, nos dias de hoje, né? Dias de pessoas tão céticas, né? De pessoas que parecem que mesmo dentro da igreja não contam com Deus mais para a resolução dos seus problemas, para lidar, né, das questões no seu dia a dia. A gente precisa ir na contramão dessa realidade e experimentar de Deus, né? Momentos sobrenaturais, testemunhar desses momentos e transformar vidas de pessoas que, impactadas também, entusiasmadas com o nosso testemunho, vão fazer o mesmo, vão buscar o Senhor com toda a intensidade. Então, que os irmãos sejam abençoados nesse dia em nome de Jesus, em especial o pastor, né, e toda a sua família, e ele, particularmente, pelo seu aniversário. E aproveito para pedir, irmãos, oração pela Eliana. Ontem ela não se sentiu muito bem, está desde ontem em observação no hospital. Então, depois eu vou colocando mais detalhes aqui para os irmãos, tá bom? Então, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.